Boa noite a todos. Seja bem-vindo à FEMEL. É com grande alegria voltar a ver a casa enchendo de novo. E esperamos que cada semana tenhamos mais pessoas vindo assistir às nossas palestras. Quero agradecer primeiramente a Deus por nos dar essa oportunidade aqui mais uma vez. Agradecer a palestrante Hilda, que veio nos dar uma paleta aqui, nos auxiliando mais uma vez. Agradeço também a nossa Marilyn, que é a coordenadora de tudo, e mexe para lá, mexe para cá. Mas a gente precisa dessas pessoas, né? E agradecer a vocês a estar aqui, tá bom? E hoje, quem vai fazer a leitura, a nossa querida irmã Fernanda, também é Betiate, viu? Não se preocupa que Betiate aqui tem bastante devedor, porque todo mundo tem que trabalhar aqui, né? Chega aqui, Fernanda, para você fazer a leitura para nós. Boa noite a todos. Sim. A leitura de hoje é do capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. É sobre a cólera, é o item 10. Segundo a ideia falsíssima de que não lhe é possível reformar sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus, dessa forma, de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera, e persuadi-vos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando quer com vontade firme. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sobre vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Hahnemann, Paris, 1863.
Obrigado, Fernanda. Hoje fiz um pouco diferente aí, mas é um pouco nervosismo, não se preocupa não. Tem que ser a prece primeiro, e eu chamei a Fernanda. Mas agora eu vou pedir a prece inicial com o nosso amigo, irmão Cláudio. Boa noite, meus irmãos. O microfone não está muito bom, não, Marco? Mas vai melhorar. Eu convido vocês, meus queridos, a nós fazermos aquele silêncio interior, buscarmos a presença de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso bom mestre, e pedir a Ele: esteja conosco, Senhor. Nós que adentramos essa casa bendita, essa nossa casa espírita, que ao mesmo tempo que é uma escola, onde aprendemos sobre o teu Evangelho de luz, é também um pronto-socorro espiritual, onde as nossas dores encontram o bálsamo da tua presença, onde muitas vezes chegamos cansados, angustiados, muitas vezes com problemas que não contamos a ninguém, mas o Senhor conhece a cada um de nós, conhece o coração de cada um. Por isso, Jesus, nós te pedimos, Senhor, esteja conosco nessa noite, dá-nos o teu amparo, a tua inspiração, dá-nos, Senhor, a cada um de nós que aqui viemos buscar, pois aqui estamos reunidos em teu nome. Obrigado, Senhor, que assim seja. Obrigado, Cláudio, pela prece, essas lindas palavras. E eu vou chamar a nossa oradora de hoje, Hilda. Chega para cá, fazendo um favor. A Hilda, acho que todo mundo conhece, irmã do Davi, nosso grande amigo, incansável de nos ajudar em palestra. E minha irmã aqui vem nos presentear hoje. Obrigado, Hilda. Boa noite a todos. É com grande alegria que a gente vem aqui. E é interessante porque para mim já é uma terapia. Porque eu gosto de vir e falar das minhas dificuldades. Porque a primeira a ouvir sou eu mesma, né? Então a gente vai falando para ver se a gente vai interiorizando e aprendendo e modificando, porque só há aprendizagem quando há mudança de comportamento. E não é só o comportamento externo também, mas principalmente o comportamento interno. Então eu pedi para que lêssemos o Evangelho no item sobre a cólera, porque eu vou falar dos ciúmes. Mas o ciúme, a cólera e a inveja são sentimentos tão próximos que o que a gente falar para um quase que serve para o outro. E além disso, muitas vezes, de uma coisa a gente acaba caindo no outro sentimento, né? Ai, fica com tanto ciúme que daí fica com raiva, né? Então, a inveja, o ciúme e a cólera, do meu ponto de vista, são sentimentos muito próximos. Por isso eu pedi a leitura sobre a questão da cólera. Então eu baseei esse estudo nos livros da Joana, Conflitos Existenciais, tem um capítulo específico sobre o ciúme.
o livro Amor Imbatível Amor e o livro Vida Feliz. Então, definição de ciúme: inquietação mental causada por suspeita ou receio de rivalidade no amor ou em outra aspiração. Vigilância ansiosa ou suspeitosa nascida dessa inquietação. Ressentimento invejoso contra um rival ou suposto rival, mais eficiente ou mais bem-sucedido, ou contra o possessor de uma vantagem material ou intelectual. Então, essa é a definição do ciúme no dicionário. O ciúme é o mais visado, é o de casal, de marido e mulher. Mas ele também pode, e geralmente acontece, em outras tantas relações sociais. Ciúme de irmãos, entre irmãos, ciúme entre os amigos, ciúme entre os colegas de trabalho, enfim, em qualquer tipo de relacionamento pode estar existindo esse sentimento. E nós temos que nos conhecer para melhor trabalhar isso em nós e conseguirmos o nosso progresso, a nossa evolução. O Emmanuel é um tremendo, ele consegue ter uma síntese tremenda, né? E essa síntese não perde a sua essência, não perde a sua profundidade. Então ele traz no livro O Consolador, pergunta 183, como se interpreta o ciúme no plano espiritual? Então olha lá, o ciúme é de atraso moral, indício de atraso moral, estacionamento egoístico. Ou seja, é uma coisa da nossa infantilidade espiritual. Se nós fizermos uma analogia com a evolução dos mundos, a gente pode dizer que a gente está entrando na adolescência, né? Porque o mundo de regeneração está chegando, então nós também estamos crescendo e melhorando, mas nós ainda estamos a passos lentos na nossa caminhada. Então, atraso moral, estacionamento no egoísmo. E a gente só conseguirá vencer os ciúmes a golpes de muito esforço, na oração e na vigilância. Aquela passagem, né? Orai e vigiai. Orai para não cair em tentação e vigiai os seus pensamentos, as suas palavras. Enriquecer seu íntimo com a luz do amor universal. Olha aí ele já falando da terapia que nós vamos discorrer mais um pouco. Começando pela piedade para com todos os que sofrem e erram. Perceber que a gente não é o mísero filho abandonado, né? Que perceber a dor do outro é também uma forma da gente trabalhar as nossas próprias dores. Cooperar na elevação de cada um. Então, olha lá. Análise serena dos acontecimentos. A gente começa a fantasiar muita coisa e a gente muitas vezes sai da nossa realidade. Aniquilar o ciúme no coração, de modo a cerrar-se a porta ao perigo, pela qual toda alma pode atirar-se a terríveis tentações e até a criminalidade, né?
Então, o Emmanuel traz um resumo do que a gente vai estar vendo um pouquinho com a Joana. Então, o livro principal é o Conflitos Existenciais. Então, a psicogênese do ciúme, o espírito imaturo. Então, ele traz consigo já um sistema emocional com marcas infelizes. Isso, a gente, de encarnação em encarnação, vai melhorando pouquinho a pouquinho, mas a gente já traz. Eu me lembro que com 5 anos eu era a pessoa mais frustrada do mundo. Me trancava no banheiro para ficar chorando. 5 anos de idade. Porque isso era algo que estava já enraizado de outras encarnações. Inquieto e insatisfeito, não consegue desenvolver em profundidade a autoestima. Né? Então, aquela pessoa que se sente o pano de chão e que daí não consegue perceber os seus reais valores espirituais, as suas reais potencialidades. E tudo isso relacionado à autoestima. Então, mesmo quando atinge a idade adulta, mesmo nós adultos, nós somos adultos no plano físico, no corpo, mas no plano espiritual, nós temos ainda muitas reações de insegurança, de capricho, de birra. Se a gente pensar um pouquinho, eu pelo menos, às vezes faço algumas birrinhas. Então, muitas vezes a gente aspira ao amor, só que a gente tem medo. Mas se aquela pessoa não gostar de mim, né? E se aquela pessoa sair da minha vida, o que vai ser? A gente vê muito isso hoje nas músicas, nas novelas. A gente ainda tem muito esse sistema de dominação das coisas e das pessoas. É meu marido, é meu filho, né? Então, aquela coisa de posse. E isso, quando a gente tenta transferir esse sistema de posse, controlar cada passo que a pessoa dá, com certeza isso vai chegando a um momento que a pessoa não vai permitir mais ser dominada, né? Ou quando a gente se encontra com outra pessoa igualmente infantil, que se deixa manipular, vai chegar um determinado momento que essa pessoa vai reagir de maneira imprevisível. Então, olha lá, porque não consegue manter um bom nível de autoestima, acredita não merecer o carinho nem o devotamento de outrem. E tem o medo de perder aquela companhia. Então, tenta agarrar, né, com unhas e dentes. Eu acho que eu pulei, né? Aquela pessoa, e isso... anterior, você foi pra frente. Aí. Tá. E isso, então, vai sufocando a pessoa até se tornar tão cruel essa relação que a pessoa não aguenta mais se sentir oprimida, né? Se sentir angustiada, né? Numa relação insuportável, uma convivência insuportável. Tem pessoas que dizem, mas é preciso ter o ciúme para dar um tempero no amor, um tempero no relacionamento. Será? Será que o ciúme é o sal do amor? Será que a gente tem essas necessidades desses conflitos, dessa coisa? Ou será que é a gente que não sabe amar, né? Como
o Cristo nos ensinou. Então essa pessoa mantém uma vida interior conflitiva. Tenta mascarar com um sorrisinho, ai, tá tudo bem, né? Só que na verdade ela teme a vivência da sua vida interior, dos fatos, como eles de fato são. Evita diálogos profundos, porque isso vai arrancar a sua máscara, né? Arrancar o seu disfarce. Então ela coloca procedentes de uma infância. Tá. Aqui ela já está falando da vida atual. Não é simplesmente da infância espiritual, mas da infância mesmo nossa, de criança, como aquela, como as que nós atendemos nas escolas. Então, quando essas crianças têm na sua infância alguma necessidade, são crianças muitas vezes tímidas, muito tímidas, que tentam satisfazer as pessoas, mas esquecem de satisfazer as suas próprias necessidades, tem medo de falar alguma coisa, é reprimida, muito reprimida, né? Abandonada emocionalmente. Então, na idade adulta, sem a libertação das inseguranças juvenis, ela chega na idade adulta trazendo ainda muitas dessas coisas vivenciadas na sua infância, e daí ela aprende que essa questão do amar dominando, entrega-se a ciúmes injustificáveis, e a imaginação viaja, né? Porque junto com a imaginação, junto com esse sentimento de ciúme, vem a ansiedade. E a ansiedade é um grãozinho de areia que se transforma numa coisa fenomenal, né? Mas se essa pessoa me abandonar, não, mas daí ela vai procurar outra pessoa, nossa, vai casar com outra pessoa, já foi lá 20 anos depois. A ansiedade faz isso com a gente, e isso nos faz sofrer muito. E eu sei o que é isso porque eu sou ansiosa, bastante ansiosa. Então essa imaginação aí acaba ficando uma coisa patológica. Ela percebe o seu mundo íntimo, mas ela tem autocompaixão. Mas eu sou a coitadinha, eu não mereço. Ou ela vai para dois caminhos. Eu não mereço o amor de fulano. Ou então, nossa, eu faço tudo por essa pessoa, e essa pessoa não reconhece o que eu faço por ela, né? Ou seja, cheia de dramas, né? Conheço algumas pessoas assim. Então, mantém uma ideia mórbida que ninguém é fiel, pessoa alguma consegue dedicar-se a outrem sem que não mantenha sentimento de serviço. Isso a gente ouve muito, isso na sociedade, né? Ninguém é fiel hoje em dia, não. Todo mundo vai com todo mundo, os jovens então nem se fala, né? Um dia está com um, outro dia está com outro. E isso, na verdade, é uma crença limitante. Na verdade, a Joana coloca que não é tão assim. Só que a mídia, a nossa cultura acabou interiorizando isso. E a nossa própria vivência, a gente acaba interiorizando essas falas que, ninguém é fiel, não imagina, hoje está com um, amanhã com o outro e tal. E a gente acaba acreditando nisso, e para tirar essas coisas que colocam na nossa cabeça, é um pouquinho de esforço.
Então, a pessoa ciumenta é incapaz de afeiçoar-se pelo prazer de querer bem. E no livro Amor, Imbatível Amor, a Joana coloca uma coisa que eu achei fantástica, tão fantástica, que depois eu escrevi um texto falando sobre isso. Então ela fala mais ou menos o seguinte, que quando a gente vai ao encontro de uma outra pessoa, mas que a gente está muito carente de nós mesmos, nós somos como um balde furado. Pode encher, mas nunca vai estar cheio. Nunca vai estar cheio. Então, a pessoa pretendida, a pessoa amada, pode dar atenção, mas nunca vai ser suficiente. Então, quando ela coloca o seguinte, que para a gente procurar uma outra pessoa, a gente tem que estar inteiro. A gente não pode estar carente, ai, coitadinho de mim. A gente tem que estar bem conosco mesmo. E daí a gente volta no Evangelho e a gente lembra aquela passagem, né? Ame ao próximo como a você mesmo. Se nem você está se amando, quem você vai encontrar pelo caminho que vai conseguir suprir essa necessidade toda? Então, enxerga o amor como um mecanismo de manipulação. Não poucos acham, contradizendo aquela crença que todos são infiéis, tal. Tem muita gente que age e ama de maneira total e diferente dessa postura infeliz. Então, aqui nós temos uma pesquisadora, Karen Horney, que ela também vai estar falando dessa satisfação do instinto, mas que é uma exigência de afeto tão excessivo que a pessoa acaba se sentindo rejeitado, busca o afeto ainda, ampliando as possibilidades de repulsa. Quanto mais ela busca o afeto do outro, mais ela acaba aumentando as possibilidades de repulsa. E acaba daí, nós temos a raiz de muitos crimes. Os crimes passionais, muitas vezes, né? Ali eu já falei. Agora aqui, olha só, essa frase. Volta. Quem se permite alimentar a víbora do ciúme no coração, mediante suspeitas infundadas, torna-se elemento prejudicial à sociedade, em razão do comportamento que se decompõe, levando a maledicências, a comentários deselegantes, a apresentação de ocorrências não reais, a apontamentos deprimentes e censuras injustificáveis. Então, o ciúme tem raízes no egoísmo exagerado. E para superar isso aí, a gente precisa de autodisciplina e de entrega pessoal. O espírito evolui a cada reencarnação, vai melhorando um pouquinho, né? E houve um tempo em que eu me sentia muito culpada por não ser melhor do que eu sou. Eu achava que, não, eu sou espírita, eu tenho todo o conhecimento intelectual dentro de mim, então eu tenho que ser a pessoa boa, E isso eu aprendi com a Joana que não é bem assim, porque isso traz a culpa e traz a estagnação também. Então a gente tem que compreender, sim, que a gente tem as nossas limitações, que a gente tem as nossas possibilidades, mas que a gente vai estar caminhando de pouquinho em pouquinho.
E daí ela vem falando do self. O self é uma linguagem junguiana, e daí ela coloca como um grande vaso depositário. Nesse self está as nossas crenças, está as nossas lembranças, tanto vividas quanto observadas, porque contém tanto o conhecimento nosso, o conhecimento da sociedade, contém os arquétipos, que daí é outro conceito que ele coloca, né? Porque ele não podia falar de reencarnação, o Jung no momento dele não podia falar de reencarnação. Então ele criou o termo arquétipos, né? O inconsciente coletivo, o inconsciente individual. Então tá tudo dentro desse self aí, que seria o nosso direcionamento interior. Então ela coloca que é o depositário do desenvolvimento antropo, sócio, psicológico. Antropo, de ser humano. Sócio, de viver em sociedade. E psicológico, dos nossos desenvolvimentos, nosso desenvolvimento emocional. Os indivíduos tímidos se sentem rejeitados, né? E sentem-se excluídos da sociedade e acabam desenvolvendo agressividade. Então, esses indivíduos, quanto mais ciumento, eles são mais infelizes em si mesmos, merecedores de tratamento especializado, de ajuda fraternal, de consideração espiritual. A convivência com o paciente ciumento é martirizante, especialmente quando se recusa um tratamento libertador. Então, olha só, eu vou pedir um bônus para os psicólogos, né? Porque toda vez que eu venho aqui eu falo que a terapia especializada é uma grande ferramenta. E eu sou da opinião, inclusive, que a psicologia deveria ter um atendimento mais abrangente, mais popularizado do que nós temos atualmente. E a Joana coloca também o seguinte, que hoje eu estou assim e o que é doente é o meu espírito, mas se eu conseguir fazer uma terapia adequada e ir resolvendo as coisas da nossa encarnação atual, a gente consegue resolver um monte de coisa da nossa vida espiritual, da nossa vida milenar. Então, é aquela tal coisa, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Então, quando a gente consegue resolver hoje uma situação conflituosa dentro de nós, é porque a gente já está conseguindo resolver essas questões todas. Então, eu achei interessante isso, olha. Ensejar a compreensão de que todos erram, de que todos devem assumir a consciência dos seus equívocos. Sim, nós devemos assumir os nossos erros, mas a ninguém é concedido o direito de ficar no muro das lamentações. Ah, coitadinho de mim, né? Então, tá, eu errei sim, então vamos resolver isso, do que ficar se lamentando o resto da vida. Então, a grande terapia para o ciúme é o amor. Que o amor é um perfume, espraia-se invisível, mas percebido, impregnando os sentimentos de que se identificam, facultando saúde emocional e bem-estar para todos. Então, quando a gente vai praticar a caridade, quando a gente vai ver o sofrimento do outro, a gente, opa, peraí, não é só eu que sofro.
O outro também tem dores, às vezes, maiores, muito maiores do que as minhas. Opa, mas se é assim, como é que ele consegue superar e eu não consigo? Então, a gente começa a repensar as nossas próprias condições, que é isso que está posto ali, olha. Ação de benemerência direcionada ao próximo conduz ao descobrimento de quanto é saudável ajudar, facultando o entendimento dos dramas alheios e, ao mesmo tempo, encontrando a solução dos próprios conflitos. A terapêutica da bondade, ao lado da psicoterapia especializada, constitui a superação do ciúme. O afeto se amplia, os horizontes se alargam, os interesses deixam de ser personalistas e a visão a respeito do mundo e da sociedade torna-se mais complacente e menos rigorosa. Então, na vida feliz, ela coloca: a presença do ciúme no teu comportamento é sinal de desequilíbrio. O ciúme jamais será o sal temperando o amor. Desconfiança e insegurança significam a manifestação do ciúme. Quando ele se introduz na afetividade, altera a paisagem, dando surgimento a pesadelos e perturbações prejudiciais. Supera as insinuações ciumentas na tua conduta, amando com tranquilidade e confiando em paz. Agora, se a pessoa amada não te corresponder à expectativa, segue adiante, porque o prejuízo é dela, né? Então, a questão do amar sem esperar, né? Sem criar expectativa em relação ao outro. Você ama. O que o outro vai fazer com o seu amor é problema dele. Agora, o que você vai fazer com a reação dessa pessoa, aí é problema seu. Então, amar sem criar essas expectativas do que o outro vai fazer. Então, trabalhar a emoção, reflexionar em torno dos sentimentos próprios e do próximo, constituem uma saudável psicoterapia para a aquisição da confiança em si mesmo e nos outros. Amor-terapia, portanto, é indispensável para qualquer evento de desequilíbrio emocional, especialmente por ensejar o intercâmbio com o pensamento divino que se aure através da oração e da esperança. Então, amemo-nos uns aos outros. É essa mensagem que eu tinha para deixar para vocês. Ok? Muito obrigada. Obrigada. Lindas palavras. Obrigado por nos expor sobre o ciúme. O ciúme é uma coisa, às vezes, pegajosa. Então, a gente tem que, de certa maneira, segurar, porque o ciúme, ele traz muitas desavenças, muito no trabalho, no lar, em todo momento. Então, como ela disse, a gente tem que fazer essa terapia, buscar, através do nosso sentimento de amor, esquecer isso. Porque a inveja, eu acho que é uma forma de que a gente não consegue construir aquilo. Então, você pensa que não consegue construir, então você fica com aquela inveja. Agora, a gente tem que falar com a gente mesmo.
Não, ele conseguiu, vou conseguir trabalhando honestamente, é essa maneira. Não precisa ter aquela inveja daquilo que as pessoas têm. Então, obrigado pelas essas palavras. E antes de terminar, agora nós vamos fazer o passe coletivo. E depois temos um recadinho. E depois nós temos a prece final. Vamos nos posicionar aí para nós fazer o passe coletivo. Ó Pai, nos dê entendimento, compreensão, para que possamos, Senhor, tirar tudo de nós que nos prejudica, Pai, principalmente a inveja, que através desses pensamentos de amor e paz, possamos nos libertar, possamos nos crescer espiritualmente. Que Deus abençoe a todos, que essa energia possa fortalecer a cada um, que através desses pensamentos de amor e compreensão possamos curar desse mal. Que assim seja, graças a Deus. Eu peço para o Cláudio vir aqui falar sobre o Wesley. É um recadinho de hoje. Pessoal, amanhã, dia 3, nós começaremos mais uma turma do ESD. O que é o ESD? É o estudo sistematizado da doutrina espírita. Quem tem interesse, vontade, o desejo de conhecer mais a fundo essa doutrina bendita, o que é de fato o Espiritismo, quando que ele surgiu, quais são os seus preceitos, o que nos ensina o Espiritismo. Então, as inscrições, elas vão amanhã até o meio-dia, tá? E nós só temos 2 vagas. Nós fechamos a turma do ESD com 20 pessoas. Porque nós seguimos o direcionamento da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, né? Então, se a gente abre uma turma muito grande, acaba que o aproveitamento não é tão bom. Então, para que haja uma melhor interação entre os participantes, para que haja um melhor aproveitamento do estudo, nós fechamos com 20. Então, nós temos 18 inscritos. Quem tiver interesse, procura a mim, ou o Osmar, ou a Verinha. Nós vamos passar o meu número de WhatsApp para fazer a pré-inscrição, tá? Amanhã até o meio-dia. Depois vai se encerrar as inscrições. E o ESD acontece uma vez por semana. Vai ser às quintas-feiras, às 19h30 até às 21 horas. É 1h30 por semana. O estudo é longo, tem 3 anos de duração, mas vale a pena. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Tem mais um recadinho. A nossa Mary vai falar dos nossos estudos de segunda-feira. Bom, pessoal, boa noite. Antes de falar do estudo, o Osmar colou hoje, ali no mural, ali na frente, do lado do bebedouro ali, a gente vai colocando os recados ali. Então, por exemplo, quem está perdido com o ESD, né? O número do WhatsApp tem tudo ali, tá tudo marcadinho ali, tá? É uma forma que a gente vai utilizar para facilitar a comunicação entre todos. Segunda questão que eu queria falar antes do meu recado, eu queria agradecer muito a Hilda, porque falar de Joana de Ângeles, alguém aqui já leu alguma obra de Joana de Ângeles? Amanda, a gente troca as figurinhas, né? A Joana, a mentora de Divaldo, né? Uma das integrantes da equipe de Espíritos de Verdade, que estava junto com Kardec na revelação da codificação da doutrina, não é fácil. A gente vê a Hilda aqui, né, Amanda, né? Você também já leu? Ela explicando com facilidade aqui, brincando, mas a leitura de Joana requer muito estudo, muita dedicação. Então, eu falei, não posso deixar passar
Hilda, muito obrigada. Eu amei a palestra de hoje. Segunda-feira, a gente vai retomar, vai dar continuidade ao estudo do livro do Pão Nosso, do Emmanuel. A gente está fazendo esse estudo segunda-feira online, tá? Esse estudo, a gente está em torno do capítulo 20, 21, mas não tem um número limitado de pessoas e também você não precisa seguir esse capítulo. Então, se alguém estiver aqui, estiver interessado em participar, é só me procurar, passar o número do WhatsApp, que eu incluo no grupo e a gente faz o estudo através do Google Meet, tá? Segunda-feira a gente vai retomar, começa às 8 e vai até umas 8h45, 8h40, vai dependendo da participação do pessoal, tá bom? Então, segunda-feira voltamos com o estudo do Pão Nosso de Emmanuel. Segundas com Emmanuel é o nome, tá bom? Obrigada. Esse estudo é muito legal, porque eu não sei se já assistiram a explanação da Mary. É tão gostoso, você vai ler um texto bem curtinho, aí ela vai explicar sobre a igreja, sobre o que depois vai falar sobre o Espiritismo. Então é bem legal, a gente aprende bastante com isso aí. Adorei esse esquema que você colocou lá para nós aprender um pouquinho a mais. Porque tudo que vem para nós, a gente tem que ir catando. Às vezes tem tanta coisa boa, a gente começa a olhar só as coisas ruins. Que nem a televisão, né? A televisão só gosta de mostrar as coisas ruins para dar audiência. No WhatsApp é a mesma coisa. Todo mundo, se você lança um texto, pode ser bonito e longo, ninguém lê. Agora, se você manda um texto, que isso é coisa que não é boa, você pode ser, fica até o final. A gente tem que mudar esse conceito. Então, a gente tem que procurar, até nas mídias, no WhatsApp, qualquer lugar, procurar as coisas boas. Que é através das coisas boas, o nosso lar melhora, o nosso autoestima melhora, a gente começa a melhorar tudo. Então, não procurar coisa ruim, tem que procurar coisa boa, né? Para encerrar aqui, vou pedir ao meu irmão Ulisses para fazer a prece final, o outro Bitiate mesmo. Boa noite a todos. A gente fica olhando esses textos, essas explanações e fala assim, meu Deus, eu preciso aprender muito. Porque é só assim que a gente sabe reconhecer as pessoas boas e poder direcionar sempre nossos pensamentos, nossas virtudes, que é pouco nesse momento, mas se nós fazermos isso, nós vamos saber que estamos ajudando. Hoje, eu quero direcionar essa prece. Um cunhado meu que desencarnou essa noite foi sepultado, pessoas que sofreram bastante. E nós, com o sentimento talvez meio triste, meio magoado, possamos reconhecer que a vida continua. Jesus, nesse momento, ampara e protege todos aqueles que estão no caminho da verdade, procurando aprender para seguir sempre o caminho. Jesus, sabemos que somos imperfeitos, sabemos que temos defeito, sabemos que erramos bastante, sabemos que temos ciúme, sabemos que somos aquela pessoa que precisa melhorar. Mas estamos aqui, Jesus, nos esforçando, estamos aqui procurando aprender, caminhar o caminho do amor. Mestre, ampare e protege todos aqueles que estão sofrendo, os nossos médicos, os nossos irmãos que estão nos hospitais, os nossos governantes que estão tentando fazer alguma coisa, mas de repente erra. Então vamos orar por eles, que eles possam também acertar. Obrigado, Deus. Obrigado por mais uma oportunidade que estamos tendo aqui agora. E para encerrar as vibrações de hoje, vamos fazer a oração que nos ensina. Pai, que está no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixeis cair nos erros e tentações, mas livrai, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Boa noite a todos e até agora, se Deus quiser. Olha, obrigado, mano, pela prece. E boa noite. Espero que todos voltem com segurança para casa, com a paz no coração e com um pouquinho só de ciúme, hein? Que assim seja.